Irmãos, a fase de evolução dos nossos espíritos, e digo de todos os espíritos, está nas faixas de consciência da qual o espírito se evolui dentro de si mesmo. Então há faixas de consciência que estão presas aos sentidos terrenos, faixas de consciências que se elevam a graduações maiores e assim vão se projetando dentro de um universo de luz, onde os níveis de consciência e os níveis de inteligência vão se elevando cada vez mais. Então veja que dentro de nós mesmos existem as diversas faixas vibracionais, faixas de energia dentro do nosso teor vibracional que identifica as consciências que registramos. Quando falamos as consciências, na verdade me refiro a uma consciência única, subdividida em várias faixas vibracionais. Então a faixa vibracional de uma consciência o prende aos sentidos terrenos. Outra faixa da consciência os prende à própria natureza do espírito, porém a natureza mais baixa, menos polida do próprio espírito. E assim sucessivamente vai se elevando dentro de uma graduação vibracional em si mesmo, dentro de sua própria natureza. Evoluir para si próprio é evoluir para Deus, é evoluir para o universo. Não há como você evoluir para o universo sem evoluir para si mesmo. Então, façamos as nossas análises e que possamos compreender que quando vivemos repetidamente os mesmos atos, pensamentos, palavras, sentimentos, e fazemos a leitura e percebemos que somos os mesmos de sempre, que não há uma qualificação em nosso estágio emocional, que não há uma elevação no nível dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, aí temos sim que preocuparmos, pois estamos estacionados em uma condição vibracional dentro de nós mesmos. O espírito está aprisionado em uma posição mental estabelecida pela própria mente humana. Para que ele possa ultrapassar essa prisão mental que o ser cria para si mesmo, ele deve trabalhar o seu lado emocional, sentir o positivo, sentir aquilo que o eleva. E assim como falamos que o amor, a gratidão a Deus Pai Todo-Poderoso provoca uma elevação no seu teor vibracional, uma elevação no nível dos seus sentimentos, estamos falando ao mesmo tempo, você tem aí a chave da sua projeção para níveis mais altos dentro da sua natureza espiritual. A consciência, ela traz várias faixas até atingir o ponto mais sublime do espírito. Nós temos que queimar dentro de nós, desintegrar, abandonar dentro de nós mesmos as faixas baixas de consciências, aquelas que nos prendem a desejos terrenos, do qual a nossa mente já não raciocina mais, o instinto é que nos conduz. Temos que vencer dentro de nós mesmos, das nossas faixas de consciências, os registros que nos faz pensar que não precisamos nos dedicar à nossa própria evolução. Temos que queimar dentro de nós mesmos os registros que nos faz pensar que já somos evoluídos o suficiente para não termos mais que dedicarmos e cuidarmos da nossa natureza espiritual. Pois quando se analisa e vê que você ainda tem uma ponta da consciência infiltrada na faixa espiritual, onde os espíritos vivem sentimentos, teores mentais, teores vibracionais ainda baixos, aí você deve pensar, por que eu ainda pertenço a essa dimensão? Por que eu ainda pertenço a essa dimensão baixa? Ao mesmo tempo estou numa dimensão mais elevada dentro de mim mesmo, depois a outra parte mais elevada, e ainda tem uma ponta de mim que toca o mundo inferior. Analise bem a amplitude da sua consciência.
ela te projeta para um alto, para Deus Pai Todo-Poderoso, para um universo de luz, e te projeta para as camadas mais baixas, também ao mesmo tempo. Então, quando vamos definir a natureza do nosso espírito, o que buscamos? Buscamos verificar aquilo que predomina com maior veemência, com maior insistência dentro de nós mesmos, para que assim possamos compreender a nossa natureza. Tem uma natureza de um espírito evoluído, porém, há momentos que minha faixa de consciência, ela se estende a pontos mais baixos. Mas por que isso acontece comigo? Eu não deveria mais viver a regressão ou a extensão da consciência a níveis mentais dos quais não devo pertencer. E assim você pense e analise e lembre-se, você é um espírito em batalha contra si mesmo, em batalha dentro da sua individualidade, para que possa se projetar-se para o alto e não mais ter que estender sua consciência a pontos onde ele não deve mais tocar. Um dos grandes pontos que enfraquece a evolução de um espírito é quando ele se autoconceitua como bom, evoluído e suficiente. Porque isso leva o espírito à inércia no seu trabalho, na sua própria lapidação. Então nunca podemos pensar, já trabalhei demais, já sou bom demais, já fiz bem demais, agora é só esperar a minha melhor hora. Nunca pense nisso, porque ao mesmo tempo que você está em um degrau mais alto, você pode descer para o mais baixo. Isto, a distância está na velocidade do seu pensamento, do seu sentimento. Então daí a necessidade de uma vigilância constante. Meus irmãos, a evolução dos espíritos não é trabalho apenas daqueles que estão no círculo terreno, no sistema espiritual terreno. É um trabalho de todos os espíritos em todos os sistemas, pois todos querem alcançar pontos mais elevados de si mesmo e poder se desdobrarem em suas essências e se tornarem parte de um universo grandioso, onde não precisa mais se tocar na parte inferior dos espíritos, onde não precisa mais fazer leitura de reações vibracionais das quais não se deve ver. Um espírito que deseja dominar outro espírito para colocá-lo sobre o seu uso de alguma forma. Um espírito que deseja exercer sobre outros um domínio com mero desejo de utilizá-los a seu favor. E assim se vê nesse universo espiritual atitudes espirituais que faz com que o espírito se torne desqualificado para habitar uma dimensão de luz. Ao mesmo tempo se vê no plano terreno espíritos lutando contra si mesmo, lutando para ser bom, lutando para ter princípios mais evoluídos, lutando para viver dentro de princípios melhores. E espíritos inertes, que é a parte mais triste. A parte mais triste que a espiritualidade nos aponta são aqueles que não se importam com a evolução, não se importam com o mundo espiritual, não se importam com si mesmos, não se importam com os outros. Para eles, o instinto que o conduz é que define a direção que deve seguir. O racional já perdeu seu espaço dentro da natureza desses espíritos. Não há um raciocínio sábio, não há um raciocínio lógico. Por quê? Porque o lado instintivo da natureza humana sobrepõe a consciência do espírito. E os espíritos desencarnam, carregando dentro de si as energias de uma natureza ainda humana, mesmo estando desencarnados, e se tornam vampirizadores de energias de encarnados por todas as partes e obsessores fáceis de ser dominados por outras mentes que vagueiam pela atmosfera espiritual terrena. Assim nos mostra a espiritualidade situações da quais devemos ter cuidados, pois
não podemos e não devemos fazer parte dessa dimensão mais baixa. Aí você fala, mas eu não quero fazer parte dessa dimensão mais baixa. Então cuide-se da sua mente, da sua consciência, cuide-se das suas emoções, porque ela te flexiona para baixo ou para o alto. E quando você for projetado para o alto pelo positivismo do seu magnetismo, pode não alcançar o ponto já conquistado anteriormente. Por quê? Porque a contaminação que você tocou ao descer o ponto mais baixo pesa de tal forma que você não consegue retornar às conquistas anteriores. Isso é extremamente perigoso. Meus irmãos, tudo parte de um ponto de vista, e quando você coloca a sua posição mental como encarnado, você se limita a pensar que fazer o teoricamente certo, fazer o teoricamente considerado religiosamente bom, já é o suficiente. Quando você coloca a sua posição mental acima de um nível espiritual e participa com os mentores de uma análise maior, você vê que a situação é muito mais delicada. Porque existem, além da inteligência do espírito, existe a sua consciência, subdividida em várias faixas dimensionais, existe uma natureza humana abaixo, com a polaridade mais voltada para o negativo do que propriamente para o positivo. E essa natureza humana, ela é o tempo todo ativada para o negativo. Então o espírito, para ser vitorioso, ele tem que ser determinado todo o tempo. Porque a sua natureza humana, ela se impõe sobre a sua natureza espiritual, se você não a vigiar, a dominar. E a queda de um espírito para níveis vibracionais mais baixos é doloroso, porque altera a sua própria natureza. Uma natureza polida, evoluída, quando se contamina com energias mais inferiores, grandes conquistas, grandes batalhas lutadas e vencidas vão se tornar perdidas, porque aquela contaminação mental vai fazer parte da consciência do espírito, pois há uma infiltração. Há uma infiltração dentro do campo de consciência, assim como do campo mental, daquele que foi alcançado mentalmente pelo mundo inferior. Então essa luta tem que ser constante, ela tem que ser incessante. Lutarmos contra nós mesmos e lembrarmos, a nossa natureza espiritual precisa ser alimentada de luz todos os dias, todos os momentos. Ela tem que ser posicionada de forma a sobrepor o positivismo de nós mesmos, do nosso ser. E a natureza humana, ela tem que ser vigiada para que ela não exerça o seu magnetismo negativo sobre aquilo que a natureza espiritual já conquistou por longas batalhas. Graças a Deus. Agradeço a vocês pela dedicação que aqui tiveram.